Meu Deus do céu, minha carteira de ações está totalmente pulverizada. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Se você é novo por aqui, eu peço encarecidamente que você já se inscreva no canal, deixa aquele like. E galera, vamos conversar um pouquinho aqui sobre pulverização. Eu recebo muita pergunta no meu direct. Lucão, tenho 30 ativos na minha carteira, eu tô pulverizado. Lucão, tenho 40 ativos na minha carteira, tenho 20 ativos, eu tô pulverizado. E esse é um grande medo das pessoas, estar pulverizado. Mas primeiro, por que as pessoas ficam pulverizadas? Vamos entender aqui. Quando a gente fala de uma carteira de ações, o ideal é que você não deixe todo o seu dinheiro num único ativo. Quando eu digo ativo, eu quero dizer ações, fundos imobiliários. Isso serve até mesmo para renda fixa ou até mesmo qualquer outro tipo de investimento que você faça. Se você deixar todo o seu dinheiro num único lugar, você está correndo o que a gente chama de risco da ruína, que é o risco de, se der problema naquele único lugar que você pôs dinheiro, você perde tudo. E esse é um dos pontos que levam as pessoas a pulverizar. A gente já vai entender um pouquinho melhor. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas estão buscando diversificação. Você concorda comigo? Se você tem todo o seu dinheiro num único lugar e der errado, você perde tudo. Porém, se você tem todo esse dinheiro dividido em talvez 5, 10, 15, 30 ativos diferentes, a chance de você quebrar é muito menor. E é aí que as pessoas começam esse negócio da pulverização, que é você ter um número de ativos tão grande que você já não consegue acompanhar. Afinal, se você está investindo por longo prazo, você investe através de análise fundamentalista. Você sabe que aquele ativo em questão tem qualidade, então você tem que fazer as análises dos relatórios indicando como que aquela empresa está, se ela está saudável, se ela está gerando resultado, lucro, crescendo. Afinal, você quer ter na sua carteira excelentes empresas. Só que você concorda comigo que se você tiver tanto ativo na sua carteira que você não consegue mais acompanhar, vamos supor que você colocou 40, 50 ações na sua carteira e você não consegue acompanhar. Aí isso começa a virar pulverização. Porém, tem diversas metodologias que usam a pulverização já sabendo o que acontece com a carteira. Por exemplo, o próprio Peter Lynch. Inclusive, esse livro aqui é uma excelente leitura explicando toda a metodologia dele. O próprio Peter Lynch, ele pulveriza a carteira dele. Porém, ele pulveriza com uma parte menor da carteira dele. O grosso dos ativos dele não são pulverizados. Ele vai ter ali 10, 15 ativos que são o grosso da carteira dele. E os outros 20% ele divide em até 300 empresas. E o ponto é, essas 300 empresas que ele colocou na carteira dele, não é para ele ficar acompanhando, é simplesmente para plantar uma sementinha e deixar lá. E você já parou para pensar no porquê que ele faz isso? Pensa se, beleza, ele tem lá os 80, 85% da carteira dele, que é o grosso, que são as empresas de qualidade que ele tem, e os outros 15, 20% ali ele pega para pulverizar em até 300 empresas. Por que ele faz isso? Pensa se dessas 300 outras empresas que ele colocou um pouquinho de dinheiro, ele plantou uma sementinha, pensa se no meio dessas aí tem uma Apple da vida. Beleza, pode ser que ele erre as outras 299 empresas, mas se essa única empresa se multiplicar em 500, 600, 1000 vezes, já dá pau em todas essas que ele errou e ainda dá uma multiplicação absurda para ele. Então, nesse caso, é uma estratégia que pode ser válida. Então, teoricamente, isso não é uma pulverização, porque ele já sabe disso, ele já deixa lá com esse objetivo e a parte que ele foca é a parte da carteira dele que é a parte mais grossa da carteira. Então, você não precisa ter medo de pulverizar, desde que a maior parte dos seus investimentos estejam em ativos que você consegue acompanhar. E justamente por isso eu trago um estudo aqui do Kleinworth Macro Research, tá? É um estudo comparando aqui a diversificação, ó, vamos traduzindo aqui, ó, total do risco do seu portfólio em função do número de ações que você tem, né? Então aqui no eixo X a gente tem a quantidade de ativos que você tem e aqui no eixo vertical, no eixo Y, a gente tem o desvio padrão da sua carteira ou o que a gente pode chamar também de volatilidade, o quanto que a sua carteira flutua. Então olha só que interessante, se você tem só um ativo na sua carteira, olha o tamanho do desvio padrão, ele chega a bater até 30% de desvio padrão. Isso quer dizer que a sua carteira pode flutuar absurdamente. Porém, a gente consegue notar que, conforme a gente aumenta o número de ativos aqui, ó, no eixo X, no eixo horizontal, a gente reduz esse risco. Olha só, na marca dos 10 ativos, mais ou menos, essa volatilidade caiu de 30 para mais ou menos aí uns 17, 16. Aumentando um pouco mais, ó, indo para uns 15 ativos, mais ou menos aqui, a gente vê que não reduz tanto assim o risco, né? Não reduz tanto assim a flutuação da sua carteira. Então, assim, conforme a gente vai chegando do 15º ao 19º ativo, você percebe que não adianta muito você colocar mais coisa na sua carteira, mais ações na sua carteira, porque só vai simplesmente te dar mais trabalho para você administrar e você não tem isso como uma redução significativa do risco da sua carteira. Olha só, o risco da sua carteira vai cair de mais ou menos uns 16%, que vai estar mais ou menos aqui,
para talvez uns 15,5 se você dobrar o número de ativos. Então você percebe que essa balança não vale tanto a pena você ir além dos 15 ou 20 ativos, só vai simplesmente te dar mais trabalho. E por que que a gente não consegue reduzir esse risco para baixo dos 15%? Não importa o quanto número de ativos a gente adicione, a gente não consegue reduzir. Isso acontece porque tem um negócio que chama risco sistêmico e risco não sistêmico, que é justamente o mesmo gráfico aqui, só colocando mais alguns nomes aqui, né? O risco não sistêmico é o risco que você consegue diversificar, né? Por exemplo, setor elétrico, setor bancário, setor de saneamento, setor de energia, né? Tem vários setores na nossa bolsa de valores e esse é o risco que você diversificando, você consegue fugir. Justamente por isso, adicionando mais ativos na sua carteira, esse risco ele cai. E por que esse risco cai? Porque pensa se dá só um problema específico no setor elétrico, ou só no setor bancário, ou só no setor de saúde. Vai ser só aquele problema na sua carteira, não vai impactar o seu patrimônio como um todo. Por isso, diversificando, você consegue fugir desse risco não sistêmico. Porém, chega nesse ponto da linha pontilhada aqui, que você chega no risco sistêmico. Esse é o risco do sistema inteiro, justamente o que a gente passou agora, uma pandemia, né, o coronavírus. Não importa o quanto de ativos você tinha na sua carteira, a sua carteira ia cair em média acompanhando um pouco do mercado. Claro que se você está diversificado, a sua carteira cairia muito menos. Quem não estivesse diversificado, teria um desvio padrão lá que a gente viu de mais ou menos uns 30. Quem está diversificado, mais ou menos uns 15, que foi o que a minha carteira caiu no coronavírus, mais ou menos uns 12%. Comparado com o índice Bovespa, que caiu 45%, foi excelente. Então, resumindo, você não precisa ficar paranoico com a pulverização, desde que você tenha um número de ativos que você consiga controlar. Por exemplo, se a gente pega o Charlie Munger lá, velhinho, amigo do Warren Buffett e tal, sócio dele, mão direita, o cara já chegou a ter só 3 ativos na carteira. Só que eram 3 ativos de excelente qualidade, excelentes empresas. Só que o cara tem muito conhecimento. Até chegar nesses 3 ativos, ele já teve muitos outros. Então você que está começando, o que eu faria no seu lugar? Eu teria entre 15 a 20 ativos. E pra gente colocar isso em prática, eu trouxe um estudo aqui para vocês que eu mesmo criei, tá? Pegando aqui uma carteira monoativo, que é só um ativo, uma carteira com 3 ativos e outra carteira com 10 ativos. A gente vai conseguir ver a rentabilidade deles aqui ao longo do tempo. Olha só que legal. A primeira carteira, ela só tem Engie, que é uma empresa do setor elétrico, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. E se a gente pegar para olhar aqui, o azul é a carteira e o laranja é o nosso índice Bovespa, que se você não sabe, é um termômetro do mercado. Se você quer entender melhor, clica no card aqui em cima que tem um vídeo explicando sobre o índice Bovespa e tudo mais. O ponto da gente olhar aqui é que só um ativo na carteira, olha como ela flutua muito rápido, ela sobe rápido, ela cai rápido, sobe, cai bruscamente. Então, se a gente já pega uma carteira com 3 ativos, olha como ela fica mais linear, fica mais comportadinha. Se a gente já pega a carteira de 10 ativos, isso já melhora um pouquinho. Então, vamos pegar agora no começo desse ano para a gente ver como que as carteiras se comportaram no coronavírus desde o mês de janeiro. Carteira monoativo desde o começo de janeiro, 2 de janeiro de 2020 até o dia de hoje, que é 16 de novembro de 2020. Olha só como a carteira, enquanto o Ibovespa caiu 45% no pico da queda, a nossa carteira monoativo caiu 21%. Quer dizer que a sua carteira monoativo teria caído 21% também? Não, depende do ativo que você colocou. No caso aqui era uma empresa do setor elétrico, a Engie, e a gente sabe que ela tem uma correlação um pouco mais baixa aí com o índice Bovespa, mas mesmo assim ainda foi uma queda relevante, né? 21%. Hoje o Ibovespa está em menos 9%, a nossa carteira monoativo estaria menos 10%, menos 11%, né? Então, primeiro problema aí da nossa carteira monoativo. Se a gente já pega a carteira com 3 ativos desde o começo do ano também, olha só, enquanto o Ibovespa tinha caído 45%, a nossa carteira com 3 ativos caiu cerca aí de 15,5%, enquanto a mono tinha caído 21%. Então a gente já vê uma queda bem menor na carteira com 3 ativos no período do corona. E aqui a gente já vê que a carteira performou bem acima do índice Bovespa no período inteiro, né? Desde o começo do ano de 2020. Menos 9 do Ibovespa contra 43 aí. Essa carteira tem igualmente, em mesmas proporções, Engie, VEG e Itube. E não são nenhum tipo de recomendação de compra, é simplesmente para o estudo que a gente está fazendo. São empresas de setores diferentes, elétrico, bancário e industrial. E indo para esse mesmo estudo na carteira com 10 ativos, a gente chega mais ou menos nos mesmos resultados, só que agora foi 42%
contra menos 9, enquanto a gente tinha visto, ó, 43. Então a gente vê uma rentabilidade muito próxima, porém com muito menos oscilação, né? Se a gente pega para olhar, ó, olha a oscilação da carteira com 3 ativos, ó, como é um pouquinho mais brusco, comparado com a carteira com 10 ativos, ó, é bem mais sutil, e a gente chegou mais ou menos na mesma rentabilidade. Se a gente for comparar agora em questão de volatilidade, é o último estudo dessas 3 últimas abas aqui, ó. Carteira monoativo, volatilidade, 29%, retorno anual médio da carteira, 27% de retorno de rentabilidade ao ano, né? Se a gente for pegar aqui, ó, agora a carteira com 3 ativos, olha só, olha como a volatilidade cai um pouco, ó, saiu de 29 para 28 e pouquinho, com uma rentabilidade melhor, né? A gente foi para uma volatilidade menor, com uma rentabilidade maior. E agora a carteira com 10 ativos, a gente foi para uma volatilidade bem menor e uma rentabilidade muito próxima da carteira com 3 ativos. Ó. Então a gente foi de 50% para 48,5%, porém a gente reduziu muito a volatilidade, que é o risco da carteira. E adicionando mais do que isso, você não vai ver uma grande redução aqui da volatilidade. Então você não precisa ficar paranoico com colocar um monte de ativo na sua carteira. O ponto é, reserva o grosso da sua carteira, talvez os 80% da parte de renda variável, para estar em bons ativos, talvez 10 a 15 empresas. Se você quiser pulverizar, pulveriza com os outros 20, 15% que você reservou para isso, que é a metodologia do Peter Lynch. Lembrando que o programinha que eu usei para fazer essas projeções aqui é o Kinvo, tá? Para você conseguir criar um monte de carteira, igual eu criei aqui, você precisa da plataforma Premium. Se você tiver só a plataforma gratuita, você só consegue criar uma única carteira. O ponto bom é que ele puxa tudo automaticamente, as cotações, como a gente viu aqui. Você consegue ver os gráficos históricos, olha só que legal. Consegue ver os tempos históricos aqui, a rentabilidade da carteira, os proventos, os lucros e dividendos que caíram, tudo que aconteceu com a rentabilidade da sua carteira, você consegue acompanhar por aqui. Bom, então é isso, espero ter resolvido um pouco da sua dúvida aí sobre a pulverização. Não precisa ficar paranoico com isso, porém, o grosso da sua carteira que esteja em ativos que você consiga acompanhar pelo menos uma vez por ano no relatório anual. O resto você pode pulverizar um pouquinho ali se você quiser, se você quiser seguir mais um pouco da metodologia do Peter Lynch. Senão você pode seguir um pouco mais da metodologia do Buffett, do Charlie Munger, que tem menos ativos na carteira. O próprio Warren Buffett tem cerca de 46 ativos na carteira da Berkshire Hathaway, que é a holding que ele administra lá, que ele é dono, fundador. No geral, quase tudo que você fizer vai dar certo. Então você não precisa ficar paranoico com isso. Porém, tenha ciência do que você está fazendo. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou até. Deixa eu finalizar o vídeo, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal e bora ficar milionário.